Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, sou professor de História. Nós vamos dar início às atividades do Educa Recife com a nossa primeira aula de História do ano. Nós estamos bastante contentes, de mais um ano estarmos aqui com o projeto Educa Recife, projeto que tem a finalidade de trazer aulas aqui pela TV para vocês, dentro dessa perspectiva que foi iniciada pela Prefeitura de ensino híbrido. Então a gente vai tentar trazer ao longo do ano temas que são interessantes dentro da grade de temas que vocês trabalharão ao longo do ano com os professores e professoras de vocês. Então a gente vai tentar trazer alguns temas que às vezes vão soar como uma revisão do que vocês estão vendo em sala de aula e às vezes vão soar como algo que vai trazer informações complementares. Nessa parceria nossa com os professores e professoras de vocês. Então hoje a gente está iniciando o nosso ano letivo assim, propriamente dito, com as aulas de História. Então a gente aqui no Educa Recife, a gente tem uma equipe de História, e a gente trabalha aqui dividindo as turmas. Eu, o professor Luciano, eu trabalho com as turmas do 6º e 7º ano, mas a gente tem, junto conosco, na nossa equipe, o professor Henrique Nelson. E aí, professor, tudo de boa? E aí, professor Luciano, satisfação estar participando aqui da aula. Como você bem falou, nós dividimos aqui o componente de História. E eu estou com as turmas do 8º e do 9º ano, e o professor Luciano está trabalhando com vocês, e eu vou estar aqui no chat acompanhando, interagindo aqui com vocês, levando as perguntas que vocês fizerem para o professor Luciano, tá bom? Enfim, então vamos embora, E a gente já trouxe aqui, mas antes da gente começar aqui a nossa apresentação de hoje, vamos agradecer aqui a participação da Jéssica, nossa intérprete de Libras, que está aqui no cantinho. Jéssica, tchauzinho aí, faz teu nome, é isso aí. Então, Jéssica, ela junto com toda uma equipe maravilhosa aqui de intérprete de Libras, nos ajudam aqui para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Então, aqui, a gente já se apresentou, mas aqui, nós somos os professores Henrique e Luciano, Não é dupla de sertanejo universitário, Henrique e Luciano. Henrique e Luciano. Olha, parece cantar, homem? Nome eu também não sei cantar não. Vamos ver se a gente testa totalmente aqui, desafinado, mas talvez um dia a gente vamos se aventure pro aqui. 7º ano, Se a audiência estiver ruim, a gente canta. Isso aí, Então, assim, a gente vai fazer o seguinte, Se vocês não começarem a acessar o aplicativo mais na frente, participar, a gente vai cantar para vocês, Então é melhor acessar, E veja, então a gente vai acompanhar vocês ao longo do ano letivo aí, certo? E vocês sabiam, que a gente tem até um aplicativo específico aí para que vocês possam acompanhar as nossas aulas. Aí a gente está falando aí, do aplicativo do Educa Recife, É o Educa Recife, que vocês podem fazer o download aí desse aplicativo nas lojas de aplicativo específicas, Pode baixar ele gratuitamente pelas lojas de aplicativo, da Play Store, para o Android e Apple Store, para o iOS. E se você ainda não fez o download, aqui, nosso produtor aí, Billy Boy, porque a gente não é somente esses dois rostinhos lindos, que estão aqui à frente, na câmera, porque no estúdio existe uma equipe maravilhosa que eu chamo aqui, na nossa equipe aqui do 7º ano, é a equipe BB, Billy e Bia. Então eles estão lá no estúdio fazendo a transmissão para vocês, e Billy Boy já jogou aqui, os QR Codes. Então, aponta o celular para o QR Code e ele vai direcionar você para a loja de aplicativos específicas. E por meio do aplicativo, você pode assistir às aulas. E o melhor, essas aulas que você assiste, você vai fazer isso com internet financiada. Você não vai consumir do seu pacote de dados de internet para fazer isso. E
Também pelo aplicativo, quando vocês estiverem todos e todas enturmados, a escola vai orientar vocês, né, a acessar o aplicativo, né, com o nome, né, um nickname que vocês terão e uma senha, e vocês, ó, vão poder interagir conosco pelo chat. Inclusive essa imagem aqui é de um diálogo do ano passado, né, entre os alunos, né, do 6º ano e a professora Briane, de matemática, né? Um abraço para a professora Briane. Né? E, nesse sentido, além, né, da possibilidade de assistir às aulas, de acessar o chat, vocês ainda têm o repositório para onde todas as aulas que são ministradas, elas vão depois e ficam lá no repositório, para caso você queira reassistir, você acessa lá pela sua turma, pela disciplina e pela data, e você pode assisti-las, né? E um outro detalhe, para a gente finalizar essa parte, após as transmissões ao vivo pela manhã, a gente faz as transmissões ao vivo pela manhã, à tarde essas aulas são reprisadas, mas ao final das transmissões, elas são colocadas lá no portal do Educa Recife no YouTube. Então, enquanto vocês não acessam o aplicativo, se inscreve lá no Educa Recife no YouTube e vocês vão poder fazer comentários sobre as aulas, inclusive sobre essa aula de hoje que a gente está dando agora, nessa aula de hoje, ok? Então, o que é que a gente vai estudar ao longo do ano em História com as turmas do 7º ano? De forma bem simples, a gente, né, vai estudar ao longo do ano um período, né, que a gente chama de Idade Média e vamos caminhar pela Idade Média até a transição da Idade Média para a Idade Moderna, pegando também parte, né, de conteúdos, né, do início da história do Brasil e transitando também por conteúdos da história do Recife. Então, são temas bem interessantes que a gente vai trabalhar ao longo do ano, não é verdade, professor? Pois é, professor Luciano, a gente vai ter aí, né, toda essa caminhada da Idade Média e, inclusive, a gente vive um período bem interessante para poder pensar a Idade Média, né? Muitas vezes a gente olha na internet, o pessoal está comentando lá, ó, parece que a gente voltou na Idade Média com esse pessoal aí, né, anti-vacina e inventando umas coisas meio loucas, né, prejudicando, inclusive, a saúde das pessoas, mas a gente vai aprender que a Idade Média, ela foi muito mais rica do que as pessoas imaginam. Né? Inclusive, as pessoas que viviam na Idade Média, de repente, produziam até muito mais coisa do que esse povo antivacina que a gente tem hoje. É verdade. Pelo Brasil, pelo mundo afora. A gente vai ver a Idade Média que tinha uma cultura também muito rica, né? Era um mundo diferente, mas a gente vai poder conhecer um pouco mais e também entrar na Idade Moderna, em que a gente tem um processo bastante intenso, né? de modificações nas artes, na forma de pensamento, mudanças na forma de olhar para a religiosidade cristã, especialmente, a gente fala das reformas religiosas, do Renascimento, a expansão marítima, é tanta coisa bacana que tem para a gente estudar esse ano, né? Que aí as aulas de história realmente vão estar bombando aí, vamos embora, né? Aprender. E é engraçado, né, que quando a gente fala da Idade Média, a gente vai pontuar isso, né, a partir de então, algumas pessoas, né, se referiam à Idade Média como Idade das Trevas, né? E a gente vai ver ao longo do ano que durante o período da Idade Média, a gente está adiantando, né, ocorreram alguns surtos, né, de algumas doenças que, como a medicina ela não era tão avançada naquele período, elas geraram uma grande taxa de mortalidade. Mas o pessoal daquele período, né, que muita gente acha, né, que foi um período de trevas no sentido de que era tudo obscuro e que não havia produção cultural, não havia avanços no campo da produção cultural e científica, mas é durante a Idade Média que surgem, por exemplo, as quarentenas, né? Então, quando a gente teve o surto, né, de peste bubônica, que terminou gerando, né, uma taxa de mortalidade de 1/3, né, de 1/3 à metade da população europeia, a turma começou a resolver, a controlar, certo, o avanço da doença por meio de práticas de isolamento social, que a gente
fala hoje, inclusive, pessoas são contra, né, a prática do isolamento, mas lá na Idade Média, onde ainda não existiam vacinas, onde não existiam antibióticos, a prática do isolamento ela salvou grande parte, né, da população Europa, né, de continuar morrendo, né, em meio a um surto, né, a peste, né, a chamada peste bubônica, né. Então, as quarentenas, né, e a prática do isolamento social, ela vem desde a Idade Média e sempre são as primeiras medidas que são tomadas para tentar conter o avanço de determinadas epidemias, certo? E hoje o pessoal se nega, né? O pessoal se nega a ficar um pouquinho mais trancado em casa. A gente sabe, né, que tem os problemas, né? Tem pessoas que dependem, né, do trabalho, né, de sair de casa todo dia para conseguir a sua sobrevivência. Mas se a população colaborar, né, e se a coisa for feita, né, de uma forma bem organizada, né, a gente consegue, né, conter o avanço, né, dessa pandemia, né, que parece, né, a gente pensava que pelo avanço da ciência, né, não ia demorar tanto, mas a gente já está há quase 2 anos, né, nessa questão, porque infelizmente ainda existem pessoas que negam as questões de ordem científica, né? Então, mais cuidado, né, gente? E aí, professor Luciano, acho que tem uma questão que a gente precisa sempre pensar, né? Acho que a história, ela nos ajuda a entender esses movimentos, né? Então, como no passado a humanidade enfrentou pandemias, né? Aconteceram outras antes dessa, né? Por exemplo, a gente está falando desse tema especialmente, e como, né, como as pessoas enfrentaram, como as pessoas reagiram, né, o que ocorreu em termos de desenvolvimento técnico-científico. Hoje, você falou muito bem, nós temos as vacinas. Lá na Idade Média as pessoas não tinham isso, tiveram que descobrir formas de combater. Lá eles trabalharam com o isolamento social. A gente hoje precisa disso também, né, precisou mais em outro tempo. Hoje a gente conseguiu flexibilizar um pouco mais porque nós temos vacinas, né, que conseguiram imunizar a população, diminuir o impacto da doença. Então, quer dizer, a gente pode comparar tempos, a gente estudar a história é isso, né? É essa riqueza de olhar para o passado, de comparar com as coisas que nós vivemos na atualidade, observar o que foi que mudou, os elementos que permanecem, os problemas que estão presentes. Então, hoje a gente tem esse povo aí, né, anti-vacina, que foi contra as medidas de isolamento, que foram responsáveis diretamente pela morte de mais pessoas. Né? Então, esse é um problema que a gente pode verificar. Então, o que a gente pode pensar, até nós, em educação, para que no futuro nós não tenhamos, né, pessoas que vão de encontro à ciência, que prejudiquem a vida social, sabe? Então, é isso, a gente vai estar sempre pensando, e a história é um instrumento, é uma ciência extremamente importante para a gente pensar que caminhos tomar, né? Ou seja, aprender com o passado, com o nosso presente e poder ter mais elementos para projetar para frente. E nesse sentido, até aproveitando para dar uma dica, né? Hoje a gente tem ferramentas tecnológicas, né, na nossa mão, por exemplo, o celular. O celular, hoje, ele é um aparelho, né, que ele serve para muitas coisas, né? Você pode acessar a rede social, você pode tirar foto, gravar vídeo, pesquisar na internet, e eu digo que até fazer ligação telefônica, né? Porque ele foi criado para realizar chamadas telefônicas, mas hoje é a coisa que a gente menos usa. A gente usa muito mais aplicativos de mensagem, né? Por exemplo, como o WhatsApp, o Telegram, até para fazer chamadas de vídeo. E vejam como a ciência, né, ela avança. Na época que eu era criança, né, lá por volta dos meus 12, 13 anos, os desenhos, né, animados que passavam, eles colocavam como coisa do futuro videochamada. E hoje a gente pode fazer isso com um aparelho que está na palma da nossa mão. Então eu hoje estou vivendo aquilo que quando eu tinha 12 anos era futuro, era uma perspectiva de futuro para mim. Hoje isso é presente e está na mão. Então, receber uma mensagem, uma notícia, alguma coisa, pode usar a internet, faz uma pesquisa, procura saber se aquilo ali é verdade ou não, antes de estar compartilhando essas informações, né? Porque se compartilha uma informação errada, você pode estar prejudicando a vida de uma outra pessoa, ok? Mas veja, a gente vai tentar entender
hoje, né, quais foram os principais motivos que levaram à queda e colapso do Império Romano do Ocidente? Por quê? Como a gente disse, a gente vai começar a falar, né, ao longo do ano, a gente vai trabalhar basicamente, né, a Idade Média e a Idade Moderna, né? Porém, a gente vai tentar hoje entender como é que se deu essa transição do período da Antiguidade para a Idade Média. Então, a gente começa a falar um pouco sobre a crise, né, do Império Romano do Ocidente, porque Roma, né, ela foi, na prática, aí, o último império que a última civilização que a gente estuda, né, ao longo do 6º ano, a gente estuda a civilização romana. A gente vê que a civilização romana ela passou por 3 fases, né, 3 períodos, né, na sua história. Fase da monarquia, da república e do império. Então, a cidade de Roma, né, que fica lá na Itália, né, surgiu há mais ou menos 753 anos, né, antes de Cristo, se a gente leva em consideração o relato, né, mitológico, né, de fundação da cidade. E foi uma cidadezinha que dominou o mundo, né, o mundo. Quase todo mundo que se conhecia na época, o chamado Velho Mundo, né? O conjunto ali formado por 3 continentes, né? A Europa, a Ásia e a África. Então, aquela cidadezinha lá na Península Itálica, onde hoje a gente tem a Itália, né? Inclusive a Roma, capital, né? da Itália, aquela cidadezinha ela foi se expandindo, né? Conquistando territórios e chegou a dominar quase todo o mundo que se conhecia na época. Só que chegou um momento que esse império ele entrou em colapso, né? Ele entrou em crise e ele foi caminhando para a sua decadência. Então a gente vai tentar entender quais são os fatores que levaram a essa decadência, né? Aí a gente tem aqui, né, o professor Henrique colocou aqui no material, ó, um soldado romano. É engraçado, a gente observa aqui, essa era a estrutura, né? Era a vestimenta, né, que os soldados romanos utilizavam. Eles utilizavam armadura, né, com capacete, geralmente uma percata. Utilizavam o pilo era essa lança aqui, ó, com esse cabo aqui, né, de madeira, né, e a ponta, né, de ferro. E isso era interessante porque essa mistura, né, da madeira com ferro, essa lança aqui ela podia ser utilizada como uma arma de curto alcance, mas podia ser utilizada como arma de arremesso. E é exatamente engraçado que essa mistura aqui da madeira com o ferro, ela dava um balanceamento maior e fazia com que essa arma ela pudesse alcançar maior velocidade e maior distância. Em outra, a gente pode observar aqui também que eles utilizavam uma espada curta. Essa espada curta aqui era chamada de gládio. Daí, vocês já devem ter ouvido uma expressão chamada de gladiador. Então, o gladiador era um soldado que utilizava como arma principal o gládio. E os combates nesse período, né, as guerras nesse período eram muito violentas. Então, eles utilizavam a lança, né, com esse escudo aqui, ele está menorzinho, mas esse escudo geralmente é o que a gente chama de escudo torre, porque era um escudo que tinha o tamanho, né, do soldado, então era uma armadura, né, que quando ele se vestia todinho era bastante pesada. Mas os romanos, né, eles dominavam essas técnicas de combate, né, utilizando essa armadura e essas armas. Então, quando ele arremessava a lança, que ele ficava sem arma, ele usava o gládio. E o gládio ele era utilizado para atacar, principalmente as pernas dos oponentes, né? Incapacitando, né, os oponentes para que eles pudessem avançar, ok? Aí aqui, ó, a gente tem uma imagem que mostra aqui o Coliseu de Roma, né? E aqui a gente colocou, né, o Coliseu e a ideia de civilização, né? Então a gente tem o Coliseu. O Coliseu, ele hoje, né, ele está em ruínas. É aberto para visitação lá na Itália, né? Então aqui a gente vê até turistas passeando por aqui, ó. Mas isso aqui são estruturas que foram erguidas durante o período, né, de desenvolvimento, né, e de existência aí da civilização romana. E quando a gente fala em civilização, o que é que a gente está querendo dizer, né? A gente traz a ideia, né, de determinados povos, né, que eles se constituíram e eles foram ganhando, né, uma expansão,
eles foram dominando determinados territórios, impondo e, às vezes, né, recebendo a influência, né, da cultura de outros povos, e eles chegaram, né, a exercer uma dominação sobre vastos territórios, né? Então, eles saem da condição de cidades, né, de estados, para verdadeiros reinos, né, ou impérios, né? Então, qual seria? O senhor sabe, professor, explicar para a gente a diferença entre um reino e um império? Bom, aí é uma questão já complicada, né? Mais complicada, né? Pois é, mas é o seguinte, gente, existe uma questão formal aí, mas de modo geral, a gente tem observado que Roma, né, ela alcançou uma grande dimensão, na verdade, né, dominando outros povos, outros reinos, inclusive, né, então isso acabou caracterizando realmente enfim, um Estado, né, que se estabeleceu como hegemônico, né? O que a gente fala de hegemônico, né? Que tem um poder acima de todos os outros, que dominou todos os outros. E aí a gente pode entender assim de forma bem simplificada essa ideia de império, né? Então a gente tem um povo, uma sociedade que acabou se tornando hegemônica, né? Ou seja, poder acima de qualquer outras e dominou toda uma região, que era aquela região em torno do mar Mediterrâneo. Eu vou chamar a atenção para essa questão de civilização aí, que é o seguinte, os romanos, enquanto império, né, enquanto poderoso, dominando outros povos, se colocavam enquanto civilizados. E aí aquela imagem era interessante, porque o Coliseu é um dos símbolos dessa civilização romana e era um espaço utilizado para as pessoas se matarem, né? Era um espetáculo que hoje é um espetáculo horrível. Naquele período as pessoas assistiam, se divertiam, aquelas pessoas se matando em lutas ou contra animais. E mesmo assim eram os civilizados, né? E os outros povos não eram civilizados, né? Segundo, né, a perspectiva romana. Então a gente pode pensar ao longo do processo histórico como é que se utiliza esse termo civilizado. E dentro dessa perspectiva a gente vai ver mais na frente, né, quando a gente for falar sobre um determinado grupo, né, que a gente chama de povos germânicos, né, que eles vão entrar em contato com os romanos. E para os romanos, esses povos germânicos não eram civilizados e eram chamados de bárbaros, né? Ou seja, estrangeiros, aqueles que não tinham uma cultura greco-romana, né? Então, dentro dessa perspectiva, eles se utilizavam da ideia, né, de que eles eram civilizados porque eles tinham um determinado conjunto de costumes e se utilizavam na época, né, de idiomas como o grego e o latim. Então, para eles, aquelas pessoas que não utilizavam nem o grego nem o latim e que não nasciam dentro das fronteiras do Império Romano, eram consideradas pessoas não civilizadas. Em outras palavras, eram bárbaros. Porém, a expressão bárbaro, ela vai designar aqueles que eram estrangeiros e que não dominavam a cultura greco-romana, né? Porém, os romanos se referiam a esses povos como bárbaros e isso termina sendo um termo até preconceituoso. Ou seja, eu sou civilizado e você é ignorante, você não tem cultura, você está fora da perspectiva, né, de contexto, né, dessa civilização. Okay? Então, como o professor falou, aqui o Coliseu era uma arena que era utilizada, né, para espetáculos, geralmente espetáculos, né, movidos à carnificina, né, batalha de gladiadores, né, gladiadores contra gladiadores. Quando se condenava, por exemplo, uma determinada pessoa, né, se jogava essas pessoas condenadas, às vezes, para serem massacradas ali por gladiadores ou por feras, né, como leões, tigres, né. Então, nesse sentido, um local, né, que é considerado um símbolo, né, da civilização e civilidade ali romana, era um local onde aconteciam ali espetáculos, né, grotescos, né, de violentos, né. Então, a gente falou aí sobre o conceito, né, de civilização, né. Então, o professor Henrique, ele também já trouxe essa ideia, né, do nós civilizados, né, contra os incivilizados, que é aquela ideia. Eu considero, né, que a minha cultura, certo, ela é superior à cultura de outro. Então, dentro dessa perspectiva, ao momento que eu considero a minha cultura superior, eu sou o civilizado,
E aquele que possui uma cultura que eu considero inferior à minha, ele seria incivilizado. Ele não está dentro daquela ideia de civilizado, né? Então, e isso gera problemas. A gente vai ver que ao longo da história isso vai gerar problemas. Dentro de uma perspectiva, por exemplo, né, isso pode gerar problemas como a xenofobia, por exemplo. Então, eu tenho um povo, né, que é diferente do meu, e quando integrantes desse povo ele vem para a minha sociedade, né, eu vou tratá-los com preconceito porque eles têm uma cultura diferente da minha, e eu julgo que a minha cultura é superior à cultura deles, quando na realidade são apenas culturas diferentes. Por exemplo, okay? Luciano, quando a gente analisa a história, né, a gente vai perceber que esses conflitos eles estiveram, né, presentes, né, ao longo do tempo, porque assim como os romanos olhavam para os outros povos e diziam que eram bárbaros, que eram incivilizados, né, isso vai permanecer para outras culturas dominantes. Então a gente tem ao longo da história aquelas culturas, aqueles povos que são dominantes, olhando para os outros povos com desprezo, né, violentando-os. Né? Então é importante que a gente possa fazer essa reflexão sobre essa ideia de civilizado, né, no sentido de que acaba diminuindo outra cultura e acaba violentando outra cultura e pessoas. O Luciano citou aí muito bem, né, a xenofobia é né, das expressões dessa, enfim, dessa dualidade, né, desse conflito entre o civilizado e o incivilizado, que na verdade não existe. Hoje a gente aprende muito bem que existem culturas diferentes, não culturas superiores, civilizadas e inferiores, incivilizadas. Então a gente tem que deixar isso de lado e passar a respeitar as culturas diferentes no mundo, que são muitas, e o mundo é muito rico justamente por conta disso. E a gente vai conduzir para finalizar a nossa aula exatamente dando mais um exemplo disso. Se a gente traz, né, para dentro da nossa sociedade brasileira, por exemplo, a gente estudando a história, a gente vai perceber que o processo, né, de ocupação do território brasileiro, né, lá por volta de 1500 em diante, ele vai se dar exatamente dentro dessa perspectiva. A gente vai ter um grupo, né, de estrangeiros, né, europeus, né, que vem dentro de uma perspectiva de civilização europeia, né, de tendência judaico-cristã, e eles chegam aqui no território brasileiro, se deparam com os povos originários, né, que existiam aqui, os indígenas, né, vários grupos indígenas, várias etnias, e eles trazem a ideia de que a cultura europeia ela era superior à cultura indígena e cabia aos invasores, né, europeus civilizar aquela população incivilizada. E isso vai gerar problemas, né, que inclusive a gente sofre, né, consequências desses problemas até hoje, por exemplo, com a questão do preconceito. Vamos continuar falando sobre isso na próxima aula e espero que tenham gostado, né, da aula de hoje. Agradecer a Jéssica, agradecer ao professor Henrique. Valeu, e tchau, tchau, até a nossa próxima aula.